E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um resumo sobre a matéria dos últimos 3 vídeos: as raízes, os caules e as folhas das angiospermas. Então vamos lá, começando pelas raízes. Então, qual a função das raízes? A função das raízes é absorver os nutrientes do solo, os sais minerais, a água e o oxigênio. Outra função da raiz é dar suporte, segurar a planta em pé, fixar ela no chão, tá? Então sempre que você vê uma raiz, lembra, absorver nutrientes e fixar ela no chão. Então, os tipos da raiz: nós temos as raízes tuberosas, suporte, respiratórias, tabulares, sugadoras. Primeiro são as raízes tuberosas. As raízes tuberosas são responsáveis por armazenar os nutrientes da planta. Depois temos as raízes de suporte. As raízes de suporte são raízes que saem do meio do caule, que ajudam a fixar a planta melhor no chão, que às vezes essa planta é uma planta maior que não consegue ficar em pé. Temos as raízes tabulares, que são raízes de plantas de grande porte, como as sequoias. Essas raízes são grandes e têm formato de tábua. Também temos as raízes respiratórias, que crescem horizontalmente acima do solo e são raízes que ficam em plantas que habitam solos pobres em oxigênio. E também nós temos as raízes sugadoras, que são raízes parasitas aéreas. O exemplo dessa raiz é o cipó chumbo. Vamos para as estruturas da raiz. Primeiro nós temos a coifa, que é como um dedal que fica na ponta da raiz para proteger a ponta. A coifa é feita de células mortas. Nós também temos a zona de multiplicação celular. A zona de multiplicação celular é onde é multiplicada as células, né? E ela é a parte protegida pela coifa. Depois da zona de multiplicação celular, nós temos a zona de alongamento, que é onde as células são alongadas e é onde há o crescimento da raiz. Depois, nós temos a zona pilífera, que é onde ficam os pelos absorventes. Os pelos absorventes são a estrutura da raiz responsável por absorver os nutrientes. E por último, na estrutura da raiz, nós temos a zona de ramificação, que é onde saem as raízes secundárias, que ajudam na fixação da planta. Acabamos a parte da raiz, se eu não me engano, sim. E vamos para a parte dos caules. Primeiro, qual a função dos caules? A função dos caules é conectar a raiz às folhas, é transportar a seiva que vem das raízes até a folha e a seiva que vem da folha até as raízes, vice-versa. E também, em alguns casos, quando o caule é jovem, fazer fotossíntese. Por quê? Quando o caule é verde, quer dizer que ele tem cloroplasto, que tem clorofila, que faz fotossíntese. O caule é feito por 4 partes. Primeiro é a gema apical, que é a parte que fica no topo da planta. De lá vai crescer a planta, né? Da onde cresce a planta? Lá no topo. Também temos as gemas laterais, que é uma zona, como a gema apical, é uma zona que possui multiplicação de células indiferenciadas que ajudam no crescimento horizontal. Então a gema apical, crescimento vertical, e a gema lateral, crescimento horizontal. Também temos o nó. O nó é da onde vão sair os galhos. Só do nó que saem os galhos. A região entre um nó e outro nó é o entrenó. Entendido? Tá, então. Temos os tipos de caule. Os caules subterrâneos, que são o rizoma, tubérculo e o bulbo. O rizoma é um caule subterrâneo que ele cresce horizontalmente abaixo da terra. Um exemplo é a bananeira. Temos também o bulbo, que é um caule arredondado, de onde saem raízes pequenas e também que saem folhas modificadas que protegem uma gema no centro. Um exemplo é a cebola. Temos o tubérculo, que como você pode perceber, o nome é parecido com tuberosa, né, que é o nome da raiz. Tubérculo é um caule que armazena nutrientes, tá? Então, depois nós temos os caules aéreos, que são os caules eretos, trepadores e rastejantes. Os caules eretos são aqueles caules mais comuns, né, que todo mundo pensa que é o único tipo de caule que existe, mas não. Tá, o caule ereto é o caule, vamos dizer, da palmeira, que cresce verticalmente do solo. Os caules trepadores são os caules que não têm força para ficar em pé sozinho.
Então, eles escalam estruturas próximas para ficar em pé. Por último, temos os caules rastejantes, que eles não escalam, eles são muito parecidos com os caules trepadores, mas eles não escalam, eles ficam no chão mesmo. O exemplo é o caule da melancia. O exemplo de caule trepador é o caule do maracujá, e o exemplo de caule ereto, como falei, é a palmeira. Também existem os caules aquáticos, não existem variações, é só aquático mesmo. E agora vamos terminando com as folhas. A folha é composta por vamos dizer, tem várias partes, tem uma, duas, vamos dizer, 3 partes, que é o limbo, a bainha e o pecíolo. O limbo é onde ficam as nervuras e os estômatos. Os estômatos são estruturas responsáveis por fazer a troca de gases, ou seja, trocar o gás carbônico do ar pelo gás oxigênio. E as nervuras são meio que as veias, né, como eu falei no vídeo, da folha, que é onde é transportado a glicose produzida pela a fotossíntese. Quando o limbo é composto por uma folha, o limbo é simples. Quando o limbo é composto por 2 ou mais folhas, o limbo é composto. Vamos lá. A bainha. A bainha é a parte que tem em só algumas plantas, que ela fica bem no, como posso dizer, no nó, que ela meio que ajuda a fixar o galho no caule. O pecíolo. O pecíolo é aquela hastezinha que fica na planta que conecta o caule central com a folha, tá bom? E agora nós temos os tipos de folhas, que são as paralelinérgias, que são as folhas que possuem várias nervuras paralelas, são as paralelinérvias, e nós temos as peninérvias, que são as folhas que possuem nervuras, como posso dizer, uma nervura principal. Para acabar, são as folhas modificadas. Nós temos nas folhas modificadas as brácteas, os espinhos e as carnívoras. Primeiro, as brácteas são folhas coloridas que ajudam a atrair polinizadores à planta. Os espinhos são folhas modificadas que servem para reduzir o gasto de água e para a proteção da planta, como exemplo, o cacto. E também as folhas modificadas, vamos acabar o conteúdo aqui, com as carnívoras. As carnívoras são plantas que não conseguem muito nutriente, e para conseguir nutrientes elas capturam pequenos insetos, como moscas, como você já vê em vários filmes, vocês sabem. Como eu não falei, o exemplo de bráctea é a buganvília, tá? Então vamos acabar o conteúdo por aqui. Eu fiz o vídeo longo, nunca faço assim, sem parar. Mas se tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, tá? Que ajuda muito. Então, falou!